Olá pessoal, eu sou Felipe Araújo, sou jornalista e advogado, falo aqui de Fortaleza, no Ceará. Esse é o segundo vídeo da série Coisas da Cultura. São rápidos comentários, uma breve troca de ideias sobre livros, filmes, discos, que tem me estimulado a compartilhar com vocês algumas impressões, em particular nesse período de isolamento, né? Eu estou tendo a oportunidade de ler e reler algumas coisas também. E nesse processo de descoberta e redescoberta de alguns autores, eu tenho ficado muito estimulado com o pensamento da professora Lilia Maurice Schwartz, que é historiadora, antropóloga, professora da USP, e uma intelectual que eu reputo das mais necessárias para os nossos dias, para compreender como é que nós chegamos numa situação tão difícil do ponto de vista da nossa democracia, do ponto de vista dos nossos direitos, da nossa agenda de direitos, como tudo isso está sendo profundamente questionado hoje, profundamente ameaçado, na verdade, por esse governo aí marcado pela intolerância, pela agressividade, pela violência e por essa aventura autoritária que a gente não sabe bem onde é que vai dar. Né? Então eu trago aqui o pensamento da professora Lemuri Schwartz e trago três livros que eu acho que são bem emblemáticos da produção intelectual dela. O primeiro livro é a biografia do Lima Barreto, Triste Visionário, uma biografia lançada em 2017, ganhou prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, a PCA, enfim. É um trabalho fascinante, é um trabalho muito robusto, uma pesquisa muito robusta, uma linguagem saborosa, uma leitura muito fácil, muito agradável, mas é um livro muito potente do ponto de vista de nos ajudar a compreender como o racismo, como as questões raciais estão presentes na nossa sociedade. O Lima Barreto, escritor negro, genial escritor, e viveu os dilemas e os impasses colocados pela sua condição de homem negro, né? Em particular naquela sociedade brasileira do início do século XX. Né? Por óbvio, as questões raciais não estão superadas, o Brasil ainda convive com isso, é um passivo muito grande que nós temos nesse sentido, mas naquela virada do século XIX para o século XX, talvez essas questões fossem até mais determinantes ainda. E isso forjou no Lima Barreto um olhar sobre o Brasil, ao mesmo tempo muito agudo, né, muito inspirado, mas ao mesmo tempo também muito desencantado. Né? E esse olhar um pouco melancólico sobre as questões brasileiras vai marcar a obra do Lima Barreto. E são essas questões que a Lilia Maurice Schwartz traz nessa biografia. Lima Barreto, Triste Visionário, é o primeiro livro dela que eu destacaria. Um segundo livro, e aí ela não é autora, ela é apenas organizadora, ao lado do André Botelho, é essa compilação, Um Enigma Chamado Brasil, onde ela traz uma série de ensaios sobre grandes ensaístas brasileiros, sobre grandes intérpretes do Brasil. Né? Como é que esses pensadores olharam para esse país em seus momentos históricos, né, respectivos e atravessados por circunstâncias sociais e históricas específicas. Então é um livro muito legal, em que ela passa em revista alguns nomes que são fundamentais para a gente tentar compreender esse enigma mesmo chamado Brasil. Né? A gente tem Joaquim Nabuco, Silvio Romero, Euclides da Cunha, é, Mário de Andrade, Câmara Cascudo, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, enfim, é uma pleiade, Antônio Cândido, é uma pleiade de grandes pensadores, Darcy Ribeiro também. Então ela traz, ela organiza esse volume com ensaios sobre esses intérpretes. Né? Então esse Um Enigma Chamado Brasil é o segundo livro dela que eu destacaria nesse vídeo. Por fim, ela é autora desse livro aqui, que eu acabei de ler, sobre o autoritarismo brasileiro,
É um livro absolutamente fundamental para a gente compreender como os nossos traumas históricos continuam nos assombrando e continuam nos definindo, né? Como o Brasil não consegue elaborar devidamente esses traumas e como aspectos como a escravidão, o mandonismo, o patrimonialismo, a corrupção, a violência são ainda determinantes para a nossa formação como civilização, né? Nossa experiência brasileira é profundamente marcada por esses pilares, são pilares que sustentam a nossa experiência histórica. E ela vai se deter em cada um desses aspectos. Ela, ela, ela vai estudar, ela vai trazer elementos sobre como a escravidão é uma experiência marcante na nossa formação e que segue sendo determinante nesse sentido, e como a escravidão ao lado, por exemplo, do desleixo e da certa indiferença que durante 2 séculos, 2 ou 3 séculos, a metrópole portuguesa nutriu em relação à colônia, isso deu margem para que o interesse de Portugal era meramente econômico, né? Portugal queria saber das riquezas do Brasil, né? Ela não estava interessada aqui em criar nenhum tipo de Estado, nenhum tipo de organização social mais elaborada. Então, ela deu autonomia para que chefes locais organizassem, fossem organizando o território, cada um ao seu modo, né? E isso cria a experiência do mandonismo, né? Ou seja, olha, já que eu não tenho um conjunto muito claro de regras partilhadas pelo conjunto social, quem manda aqui sou eu. Você sabe com quem você está falando, né? São frases que remontam a esse mandonismo, né? Que é também uma característica muito profunda da organização da nossa sociedade. Dele vem, por exemplo, o patrimonialismo, né? Ou seja, na medida em que quem manda aqui sou eu, quem vai determinar o que é público e o que é privado, quem vai determinar o que é o ônus público e o que é o ônus privado, serei eu também, né? Então essa fronteira se dilui e com isso começa, né, a experiência patrimonialista no Brasil, né, que se aprofunda e vai derivando para outras experiências, como por exemplo a corrupção, né, e que também vai ser muito determinante da nossa trajetória. Então a Lília ela se detém em cada um desses tópicos, né? Ela fala sobre a violência, como a violência é uma característica também fundamental do nosso país, e como falei, a escravidão, né? Para ela, a escravidão é um traço absolutamente determinante de toda a nossa formação. E a gente atravessando essas páginas, a gente acompanhando o pensamento dela, a gente vê com muita clareza como um país que, mais uma vez, não quis elaborar sobre os seus traumas históricos, não quis enfrentar seus traumas históricos, chegou à condição que nós estamos hoje, né, num regime aí muito preocupante do ponto de vista do retrocesso, do recuo democrático que a gente está vivendo nas mãos desse governo tão irresponsável em muitos momentos e com clara inclinação autoritária, né? O que virá por aí não se sabe ao certo e me preocupa muito o que nos aguarda, mas para entender como a gente chegou até aqui, essas reflexões que a Lilia Moritz Schwartz traz são fundamentais. Tá certo? Então é isso. Por hoje é só. Mais uma vez, Lima Barreto, Triste Visionário, a biografia, Um Enigma Chamado Brasil, dela e do André Botelho, os organizadores. São 29 ensaios sobre 29 pensadores brasileiros. E, por fim, sobre o autoritarismo brasileiro. Um livro muito importante para a gente, inclusive, ganhar fôlego um pouco nesses dias tão asfixiantes, né? É isso. Um abraço, até a próxima. Valeu.